Olá a todos, irmãos e irmãs. Estamos aí, dando continuidade no nosso livro. Ontem, dia solene na igreja, dia de festa, dia de Pentecostes. A igreja celebrou ontem solenidade, a vinda do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos no cenáculo. Ontem, você que fez a novena, com certeza o Espírito Santo brotou alguma semente no teu coração. Algo o Espírito Santo botou. Com certeza vai haver mudanças, vai haver graças em tua vida. Então estamos dando continuidade ao nosso livro, Padre Reginaldo Manzotti, Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios. Conheça as armas da fé para o mais importante dos combates. Começamos, o 8º capítulo. Eu disse que seria longo e vem trazendo, um arsenal para nós combater o inimigo, todas as armas necessárias. Começou pelo jejum, depois veio a caridade, depois falou da cruz, abraçar a cruz, carregar a cruz. Depois falou do santo nome do Senhor. Ontem falamos da intercessão de Maria. E hoje nós vamos falar da invocação do arcanjo Miguel. Olha só, são conhecimentos para a gente levar para a vida inteira. São conhecimentos que nós precisamos saber para combater o inimigo, porque nós não podemos vê-lo, mas o Espírito Santo, a armadura do cristão, que também foi falado da armadura do cristão em capítulos anteriores, vem nos municiando contra esses ataques do encardido, para colocar Satanás nas profundezas do inferno, que é seu devido lugar. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Não esquecendo também do nosso anjo da guarda, ao acordar, ao dormir, vamos invocar sempre o anjo da guarda. Vamos dar serviço para ele, porque ele está de prontidão para nos ajudar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me governe, me ilumine. Amém. Então, arsenal de combate, 8º capítulo, 6º tópico, Estamos já no nosso 6º. Jejum, caridade, cruz, nome do Senhor, intercessão de Maria e hoje invocação do arcanjo Miguel. Quem é semelhante como Deus? Esta pergunta remete ao sentido do nome do arcanjo Miguel, que tem origem hebraica que significa literalmente quem como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Na verdade, o arcanjo Miguel também é chamado de São Miguel. Pode ser considerado o principal líder da milícia celeste. Pois quando o arcanjo decaído Lúcifer, inflamado pelo orgulho, quis ser igual a Deus, ele o desafiou diretamente à referida pergunta. Por isso a evocação do seu nome constitui por si só símbolo da humildade perante Deus
e uma poderosa arma para utilizarmos na batalha espiritual: o dom da humildade. A humildade quebra preconceitos. A humildade, ela quebra uma série de fatores que prejudicam a nossa vida como cristão. De fato, São Miguel é citado como provedor de socorro nos combates, Daniel 10, versículo 13 ao 22. O profeta, por sua vez, intitula como o grande príncipe protetor dos judeus, Daniel 12, versículo 1. Já o título de arcanjo lhe foi conferido na carta de São Judas, na passagem referente à sua luta contra Satanás, em que, para repreendê-lo, não se vale de seu próprio poder, nem de palavras ofensivas, mas apenas pronuncia a sentença: que o Senhor o condene. Judas, capítulo 1, versículo 9. Por fim, também é mencionado no livro de Apocalipse, a propósito da grande batalha travada contra o dragão, da qual ele e os demais anjos saíram vitoriosos. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. O exemplo da devoção do arcanjo Miguel é muito significativo. Ele é representado com a espada desembainhada na mão direita, em posição de combate, e com uma balança na mão esquerda, a qual nos lembra a justiça do juízo final. Cuidado! Da mesma medida que medirdes, será medido. Por fim, seus pés são retratados pisando na cabeça de Satanás, o inimigo de Deus e da igreja. É apenas uma imagem, mas quem dera tivéssemos coragem de dizer: São Miguel, põe teu pé de arcanjo sobre o homem velho que está dentro de mim, o homem mesquinho. Põe teu pé nas minhas intenções erradas, nos meus pensar equivocado. Coloca teu pé sobre os inimigos da minha família e amassa a cabeça do inimigo que tenta a minha vida. Eu gosto de presentear as pessoas com imagem de São Miguel, palavras do Padre Reginaldo Manzotti. Eu recomendo que acomodem na porta de entrada de suas casas, uma vez que representa o amor de Deus por nós. Deus nos ama e dispôs tudo para nos salvar. Ele criou o homem, ele deu a terra, os animais, as plantas, os frutos para viver, e ainda assim essa criatura se voltou contra ele. Adão e Eva viraram-lhe as costas, cometendo o pecado original. Toda aquela história que nós conhecemos em Gênesis. Apesar de tudo, Deus nunca desistiu de nós. Ele enviou sua mensagem por meio do seu próprio Filho, além dos profetas e do auxílio de Nossa Senhora. E como não se bastasse, dispôs a corte celestial a nosso favor, incluindo anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades e virtudes. A carta aos Hebreus diz: não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Quem? Nós, eu e você, toda a humanidade. Hebreus 1, versículo 4. Alguém pode argumentar: Padre, a única criatura com asas que vejo de vez em quando na minha janela é um beija-flor. E por isso não acredito nessa história de anjo. Sempre censuro a postura de quem é descrente. Uma vez que os anjos e demais seres espirituais são descritos na Bíblia e constam na tradição da igreja, nos escritos dos santos, dos místicos, ao mesmo tempo eu faço questão de rechaçar
a prática supersticiosa de tentar descobrir o nome do seu próprio anjo. Isso é coisa de superstição, é horóscopo, é superstição, essas coisas, amados irmãos. Não é coisa de quem tem fé em Deus, de coisa de quem acredita em Deus, não. Isso não faz parte da nossa fé, pois a igreja só reconhece os nomes dos anjos que constam nas Sagradas Escrituras. Precisamente, Gabriel, o anjo anunciador, Rafael, o anjo da cura, e Miguel, que nós conhecemos, o guerreiro. Não esqueço da partilha feita pelo diretor de uma grande emissora de TV, que me confidenciou estar enfrentando problemas sérios no seu dia a dia de trabalho. Ouvi atentamente, eu apresentei com uma imagem de arcanjo, de São Miguel Arcanjo, recomendando que colocasse na parte superior do móvel mais alto na sua sala. Passado 15 dias ele me ligou para dizer que as coisas haviam piorado. Então pedi para ele esperar um pouco, porque ainda era momento do mal encoberto vir à tona. Assim aquele inimigo maquinava sem ser visto, afloraria e o arcanjo pisaria na cabeça dele e no mal perpetrado. Passou-se mais um mês. E o diretor me telefonou novamente, dessa vez para confirmar. Agora eu senti a força de Deus por meio do arcanjo Miguel. Além das passagens que citam o arcanjo nas Sagradas Escrituras, como já mencionei, há uma aparição ocorrida por volta do século V no Monte Gargano, na antiga cidade portuária chamada Siponto, no sul da Itália. Na ocasião, um rico pecuarista foi surpreendido pela fuga de uma das reses do seu rebanho e acabou encontrando o animal no alto do referido monte, na entrada de uma gruta. Como não conseguia prendê-la, resolveu abatê-la para aproveitar sua carne. Então atirou uma flecha com seu arco, mas inexplicavelmente, como se uma mão invisível tivesse interceptado o artefato no ar, este reverteu sua trajetória e voltou atingindo o atirador. Espantado com o fato, o homem decidiu se consultar com o bispo de Siponto, Lorenzo Mariorano, mais tarde reconhecido como São Lourenço Mariorano, padroeiro da cidade de Manfredonia. Após ouvi-lo, São Lourenço o aconselhou a passar 3 dias orando e jejuando. No terceiro dia, o arcanjo Miguel apareceu ao então bispo e revelou ser responsável pelo fato extraordinário ocorrido no monte, a fim de indicar aquele lugar que estava sob sua especial proteção. Ele também determinou que fosse edificada na caverna existente no local uma igreja em sua honra, como forma de reavivar a fé e a devoção dos fiéis. Porém, uma vez que naquela região ainda persistia a adoração pagã, isso acabou sendo cumprido. Isso não acabou sendo cumprido. Não foi cumprida esse pedido de Miguel Arcanjo. Tempos depois, na cidade de Siponto, encontrava-se sob cerco do exército de bárbaros do rei Odoacro, e diante do ultimato da invasão, foram negociados 3 dias de trégua, nos quais o povo se reuniu para orar e jejuar. Na aurora, no dia 29 de setembro do ano 492, enquanto o bispo rezava, São Miguel Arcanjo apareceu-lhe pela segunda vez, prometendo a vitória e indicando o momento exato para atacar os invasores. Na hora fixada, os moradores saíram para o combate e logo a serenidade do tempo foi quebrada por um forte trovão.
Nesse instante, uma nuvem espessa cobriu o monte Gargano e uma tempestade de areia e granizo caiu sobre os bárbaros. Assustados fugiram, como sinal de gratidão. Todo o povo de Ponto subiu em procissão até a montanha, porém ainda assim o bispo recusou-se a entrar na caverna. No ano seguinte, finalmente decidida a cumprir a ordem de consagrar a caverna ao arcanjo Miguel, São Lourenço foi a Roma para conferenciar com o Papa Gelásio I, que se manifestou a favor da iniciativa e sugeriu ao religioso a ocupação da caverna, bem como a prática de jejum de arrependimento por 3 dias, obtida na ausência do Papa. São Lourenço seguiu em frente com seu intento e mais uma vez recebeu a visita de São Miguel, que anunciou não ser necessária a realização da cerimônia de consagração, pois esta já havia sido consolidada graças à sua própria presença. Nossa! Assim, exatamente 1 ano após a aparição do arcanjo, que resultara a vitória sobre os bárbaros, em 29 de setembro de 1493, foram concluídas as obras de construção da igreja dedicada a São Miguel, situada em frente à entrada da caverna sagrada, com criptas escavadas diretamente da rocha em uma fenda natural na abóbada para a entrada de luz. O santuário permanece até hoje como lugar de culto, tendo recebido ao longo dos séculos o título de Basílica Celestial, pois é a única igreja no mundo que o próprio arcanjo Miguel consagrou. O local é um dos mais celebres da cristandade, e nele são realizadas diversas conversões e curas de corpo e de alma. São Francisco de Assis chegou a visitá-lo, porém alegou não ser digno de entrar na caverna e apenas beijou o solo da basílica. Meu Deus do céu! Permanecendo em oração e meditação na entrada naquele local santo, muitos papas também visitaram o santuário, incluindo João Paulo II, que lá esteve no dia 24 de maio de 1987 e fez um pronunciamento histórico, reafirmando a existência e a ação do demônio, bem como a importância da proteção do arcanjo Miguel contra suas maldades. Ainda na Idade Média, no ano 590, outra aparição de São Miguel foi registrada precisamente na época em que uma grande pandemia de peste assolou Roma. O Papa Gregório Magno, canonizado logo após sua morte por aclamação popular, afirmou ter avistado São Miguel Arcanjo sobre o topo do castelo. Então, conhecido como Mausoléu de Adriano, o guardião celestial embainhava sua espada, indicando o fim da epidemia. De fato, cessou. Para celebrar esse acontecimento, uma estátua do arcanjo foi colocada no topo da construção, que passou a se chamar Castelo de Santo Ângelo. Até hoje a imagem encontra-se no mesmo local, sendo símbolo de proteção de Roma. Século mais tarde, o Papa Leão XIII, 1878 e 1903, após uma terrível visão em que espíritos infernais tentavam destruir a Igreja de Cristo, compôs a seguinte oração que devemos rezar sempre: São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás,
e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em 8 de maio de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII proclamou a necessidade imperiosa de recorrer à proteção do Arcanjo Miguel, lembrando que ele é o protetor e defensor da Igreja, dos fiéis, protetor da Igreja, São Miguel Arcanjo. Também o Papa Francisco, assim que assumiu o pontificado em 2013, consagrou o Vaticano ao arcanjo e pediu sua especial proteção. Do mesmo modo, como nossos sábios pontífices, devemos sempre solicitar a proteção de São Miguel Arcanjo. Ele é o líder do combate contra Satanás e os anjos maus, prestando a valiosa ajuda na batalha espiritual. Forte falar de São Miguel Arcanjo, né? E nós cristãos sabemos pouco sobre os anjos. Olha uma ideia aí, né? Falar também sobre os anjos da igreja, o significado de cada anjo, trazer esse conhecimento. Por que não? Eu fico por aqui, amados irmãos e amadas irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Como exercício de hoje, rezar várias vezes durante o dia esta oração de São Miguel Arcanjo. Vamos juntos? São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.